Após um hiato de mais de um século, o Estado brasileiro volta a autorizar que o mercado, com liberdade de iniciativa e segurança jurídica, possa construir, operar e explorar novas ferrovias no Brasil. Nos anos de ouro do ferroviarismo brasileiro, o país já chegou a possuir 45 ferrovias independentes, muitas dessas de propriedade de empreendedores privados brasileiros e estrangeiros. Esses tempos agora terão a oportunidade de serem revividos em um novo ambiente econômico e regulatório. O Brasil havia crescido, mas os trilhos ficaram para trás. Mas isso começou a mudar. Desde o início do programa ProTrilhos, há 101 dias, 36 requerimentos foram protocolados por 20 empreendedores independentes para a construção de cerca de 11 mil quilômetros de novos trilhos, estimados em 150 bilhões de reais de investimentos diretos. Desses, 17 já foram analisados pela ANTT e hoje 9 deles serão deferidos pelo Ministério da Infraestrutura por meio da celebração de contratos de autorizações ferroviárias, que serão administrados por 6 empreendedores independentes, acrescentando 3.500 quilômetros de novos trilhos à malha nacional, que representam 50 bilhões de reais de novos investimentos. Neste momento, ouviremos o diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Davi Barreto. Boa tarde a todos. Cumprimentar o ministro Tarcísio, o ministro Gilson, o secretário Marcelo Sampaio e Marcelo da Costa, em nome dos integrantes da mesa, cumprimentar todos os presentes. É uma imensa satisfação estar aqui hoje representando a ANTT em mais um dia, em mais uma etapa, ministro, dessa revolução ferroviária que o país vem passando. Então, dos 17 autorizações aprovadas pela agência, né, das quase 40, cerca de 40 que chegaram do Ministério, hoje assinamos 9 autorizações que representam mais de 50 bilhões de reais de investimento e 3,5 mil quilômetros de novos trilhos, né, de novas ferrovias. Para se ter ideia da dimensão do que estamos falando, né, os investimentos de hoje são quase o dobro de tudo aquilo que foi pactuado com as 2 novas concessões da Norte-Sul e da FIOL e com as 3 prorrogações antecipadas da Vale e da Rumo Malha Paulista, Vitória Minas e Carajás. Ou seja, a dimensão é impressionante, né, do que está se conseguindo fazer no setor ferroviário brasileiro. E isso é fruto, primeiro, acho que da pujança do nosso setor produtivo, especial do agronegócio, dos investidores do setor ferroviário, que acredita na política pública em andamento, que acredita no potencial do país e nas mudanças regulatórias em curso, ou seja, na revolução regulatória que também está sendo feita pelo poder público com apoio da sociedade. Então, desde mudanças legislativas, as mudanças dos contratos de concessão que foram alterados de forma muito impactante e também pelas mudanças na microrregulação das agências, né? Então, as agências reguladoras têm um norte muito claro de sair de um modelo regulatório burocrático, centralizador, para um modelo regulatório que privilegia a livre iniciativa, que privilegia a redução de custos, que privilegia a eficiência e a regulação por resultados. Enfim, é uma soma de um esforço conjunto de todos da sociedade que vem gerando frutos, como a gente consegue ver no dia de hoje. Então, é uma satisfação imensa poder testemunhar e participar desse processo, e por isso, ministro, eu tenho a agradecer, em nome da agência, o poder estar aqui hoje, né, nesse dia, e, ao mesmo tempo, parabenizar e agradecer especialmente aos empreendedores, né, aos novos autorizatários, aos futuros regulados pela agência, que acreditaram nesse projeto, que acreditam no país e que, com certeza, muito vão contribuir para o nosso futuro. Muito obrigado. Convidamos agora o secretário nacional de Transportes Terrestres, Marcelo Costa. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o ministro Tarcísio, o ministro Gilson, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que compõe a mesa. Gostaria de cumprimentar o senador Esperidião Amin, o deputado Zé Vitor, que representam diversos parlamentares que compõem hoje aqui esse evento, que participam com seu apoio
e tanto dignificam o evento que nós temos à frente. O governador Paulo Câmara, que também representa os demais 10, né, além dele, os demais 10 governadores que têm, nessa primeira entrega, que são atendidos por ferrovias, por esses 3.500 quilômetros de ferrovias que nós estamos autorizando, né, que estamos dando esse primeiro passo agora. Estamos num evento muito significativo e que eu gosto de falar que é a ponta do iceberg. O que a gente está vendo hoje, das 9 entregas, das 9 autorizações que a gente assina nesse momento, de um total, e aí eu vou atualizar, e esses números mudam, e quando a gente acabar a solenidade talvez já tenham mudado novamente, nós já recebemos 47 pedidos de requerimento. Eu acho que se a gente, ou alguém, né, ministro Tarcísio, se alguém tem alguma dúvida de que a política seria entendida, seria compreendida, e que se existia um gap a ser preenchido e uma demanda reprimida de ferrovias no país, eu acho que o número de 47 requerimentos responde a essa pergunta de uma forma muito contundente. Eu não tenho a conta de quanto representa os 47, porque a gente não está conseguindo fazer essa conta. Todo dia muda. Como o Alan falou, dos 36 que a gente tem na soma anterior, 150 bilhões de investimentos. Só para vocês terem uma ideia, toda a carteira, daquela carteira ousada que a gente se propôs, né, que o ministro Tarcísio lá atrás se propôs, de renovações antecipadas, de novas concessões ferroviárias, a gente tinha algo em torno de 60 bilhões de reais. Essa era a nossa proposta para mudar, para transformar a matriz de transporte do país. Agora temos mais a possibilidade de outros 150 bilhões de reais para serem inseridos dentro dessa matriz. Isso nos faz pensar onde estaremos daqui a 10 anos em participação do modal ferroviário na matriz de transporte. Os primeiros números dessa conta e desse cenário que a gente está levantando nos levam a participação superior a 40%. Bom, os Estados Unidos da América, o nosso grande concorrente em commodities no mundo, e que tem mais de 290 mil quilômetros de ferrovia contra os 29 mil quilômetros que nós temos atuais no Brasil, tem por volta de 45%, 43% da sua matriz de transporte sob trilhos. Isso nos coloca em patamares de competitividade que a gente ainda não viveu. Eu gosto de falar que o Brasil foi e será um país ferroviário. Nós não somos, mas a gente está vendo agora o início de uma revolução que vai nos tornar novamente um país ferroviário. E quando eu digo que é a ponta do iceberg, o que a gente está vendo hoje aqui nesses requerimentos é a primeira fase das entregas que vão advir dessa nova regulamentação que está sendo proposta, que já foi aprovada pelo Senado e que agora está em tramitação em regime de urgência na Câmara. O que a gente está vendo aqui é outras possibilidades que podem surgir com o chamamento público daquelas malhas que hoje estão ociosas e que poderão mudar de foco, mudar de área de atuação e de interesse e que talvez não façam sentido hoje, porque a carga se deslocou nos últimos 100 anos, desde que as ferrovias foram construídas no país, mas que podem ter outras utilidades, como, por exemplo, o fomento ao transporte ferroviário de passageiros, que tanto carece o nosso país e que a gente precisa recuperar esse nosso histórico de transporte ferroviário de passageiro. O chamamento, essa nova regulamentação permite, inclusive, você viabilizar esse transporte ferroviário de passageiros através de receitas acessórias advindas de exploração imobiliária. Então, por exemplo, um chamamento pode ser feito com uma área da SPU que pode ser utilizada comercialmente para ajudar a viabilizar, como um shopping center, para ajudar a viabilizar aquele transporte ferroviário de passageiros. Então, o que a gente está vendo hoje aqui é a primeira de muitas entregas que virão. E eu tenho certeza que fazer parte desse momento é histórico e todos nós que estamos aqui vamos lembrar e vamos nos orgulhar. Eu gostaria de terminar fazendo um agradecimento especial às vinculadas do Ministério da Infraestrutura e à equipe aqui do Ministério, que os senhores não têm ideia do tamanho do trabalho para a gente chegar a essa assinatura dos 9 contratos, essa assinatura inicial. Tivemos que criar uma nova regulamentação, uma nova regulação, um novo modelo de negócios para viabilizar ferrovias no país.
Então, meu agradecimento muito especial e muito sincero aos integrantes da EPL, aos integrantes da Valec, aos integrantes da NTT e à Secretaria Nacional de Transporte Terrestre, que, junto com a equipe da Natália, da Secretaria de Fomentos, fizeram isso acontecer. Muito obrigado e parabéns a todos. Convidamos para o uso da palavra o secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. Boa tarde a todos. Que dia de festa. A gente tem trabalhado muito nesses últimos anos para chegar nesse dia, que é um dia que nós efetivamente vamos assinar esses contratos de autorização. Então, sobre o comando e a liderança do nosso ministro Tarcísio, com certeza o governo do presidente Jair Bolsonaro deixa um legado histórico no setor de transporte, no setor de infraestrutura e especialmente no setor ferroviário. Um setor que nós temos trabalhado em 3 grandes frentes. O ministro nos deu a orientação de passar o maior número possível de ativos do setor público para o setor privado, e isso tem sido feito. No setor ferroviário, na primeira frente, fizemos, então, a concessão da Ferrovia Norte-Sul, já em 2019. Depois, a concessão da Ferrovia Integração Oeste-Leste, a FIO1, no estado da Bahia. Seguimos também na segunda frente do trabalho com a renovação antecipada dos contratos já existentes de concessão ferroviário. Isso foi feito na Vitória Minas, na Ferrovia de Carajás e também na Malha Paulista. E vamos seguir em frente com a MRS e também com a VLI ali na FCA. Então, terceiro ponto da nossa agenda, terceiro caminho estabelecido pela orientação do nosso ministro Tarcísio, é justamente o modelo de autorização no setor ferroviário. Já existente no setor portuário, já existente no setor aéreo e agora, novamente, no setor ferroviário, a possibilidade do empreendedorismo do setor privado. E que grande notícia, esse número espantoso de requerimentos de autorização que nós estamos em frente deles. Então, os 47 pedidos, são mais de 150 bilhões de investimentos que serão feitos na nossa malha ferroviária, e essa revolução ela é feita por pessoas. As instituições são compostas por pessoas. Quero parabenizar aqui, em especial, o Marcos Kleber, que é o assessor especial do ministro Tarcísio, que encabeçou essa agenda pelo gabinete, ao Ismael Trinques, junto com o nosso secretário nacional de Transporte Terrestre, Marcelo da Costa, a nossa agência reguladora, o Davi Barreto, e todos os membros dessa agência reguladora que têm brilhado, né, não só nas concessões ferroviárias, mas também na agenda de transporte rodoviário, e parabenizar o ministro Tarcísio pela dedicação, pelo empenho e pela referência que é para todos nós aqui no Ministério da Infraestrutura. Então, hoje é um dia de festa e também não poderia deixar de cumprimentar o Congresso Nacional, tanto a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, pelo apoio irrestrito a medidas como essa que trazem um impulso enorme para o setor de infraestrutura. Todos nesse auditório, com certeza, fazem parte dessa história ou farão parte, né, como os estados de Pernambuco, Santa Catarina, com a tão sonhada Ferrovia do Frango, dentre outros. Então, para nós é uma satisfação fazer parte da história e que linda história nós estamos construindo no setor de infraestrutura de transporte. Obrigado a todos. Para fazer uso da palavra, convidamos o ministro de Estado do Turismo, Gilson Machado. Muito boa tarde a todos. Quero saudar o ministro Tarcísio e dizer, ministro, que eu tenho muita gratidão e orgulho de ser seu colega no Ministério. Eu sou testemunho das noites de sono que o senhor perdeu para que coisas feitas essas que nós estamos fazendo aqui hoje chegassem à realidade. Eu sou testemunho do seu empenho para transformar o Brasil, finalmente, num país com a logística eficiente. Principalmente no Nordeste, quando o presidente Bolsonaro, naquela conversa que nós tivemos, disse: Tarcísio, eu preciso que a Transnordestina saia do papel, que a Transnordestina seja viabilizada junto com o Porto de Suape. Está aí, é uma realidade. Vamos deixar em torno de mais 15 mil quilômetros já contratados de ferrovias e até 2026 podemos ter até 40 mil quilômetros. Isso vai mudar a história do país da gente. Não só na parte de transporte, simplesmente, mas também no transporte de passageiro, no setor de turismo também, que pode transportar os turistas também. E eu não tenho dúvida e gratidão por fazer parte de um governo que vai deixar o legado. Quero saudar o secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, o Marcelo Sampaio, pernambucano, como eu, e dizer, Marcelo, parabéns pelo seu trabalho, porque por trás do ministro Tarcísio tem pessoas como você,
como o Davi, como o Marcelo também aqui ao meu lado, que esse é o segredo. Uma equipe empenhada, uma equipe comprometida, com compromisso. Isso sim faz uma grande diferença. Eu estava vendo suas palavras, Marcelo, fiquei muito feliz que o ministro Tarcísio acabou de me dizer que tinham 35 pedidos de requerimentos para nós. Você já veio com 47. Né? Então, é impressionante a velocidade que as coisas estão acontecendo nesse governo, a autoestima que o governo do presidente Bolsonaro está conseguindo nos investidores internacionais. Fomos testemunha, eu e o ministro Tarcísio, estávamos agora em Dubai. A confiança do investidor internacional retornando no Brasil, mas não apenas com palavras, com bravatas, não, com ações, com contratos firmados, com objetividade. Chegamos no aeroporto, há 4 meses atrás, 6 meses, na concessão dos 22 aeroportos. Bolsa de Valores de São Paulo. Senador, quando eu cheguei lá com o ministro Tarcísio, aí uma repórter de uma rede de televisão muito famosa enfiou o microfone na minha cara e perguntou: como é que vocês vão conceder agora 22 aeroportos? Um ativo brasileiro, governador Paulo Câmara. Num momento de crise como essa, de pandemia como essa que nós estamos, vocês são irresponsáveis. Fez uma cara feia para mim, viu o senador Esperidião a mim. E eu olhei para ela e disse: minha senhora, eu sou nordestino. Nordestino não tem medo de cara feia. Porque quem come cabeça de bode feito eu, que menos tem medo é de cara feia. Vamos fazer o seguinte: aguarde terminar o leilão dos aeroportos, porque o otimista ele pode até errar, né, Tarcísio? Mas o pessimista ele já começa todo errado, bicho. Fizemos o leilão, esse bicho aqui quebrou os 3 martelos. Conseguimos vender as concessões por 18 vezes o valor, senador. Cadê a repórter para perguntar de novo? O fracasso que tinha sido o leilão. É isso, nós somos, sim, a maior oportunidade do mundo para investimentos no período pós-pandemia. E o cavalo está passando selado na frente do mundo todo. Não só com as ferrovias, mas também com portos, com aeroportos, com rodovias. E estamos privilegiando, o pagador de imposto. Isso é o mais importante. Porque esse dinheiro não é meu, não é do Tarcísio, não é do presidente. É dos senhores que pagam os seus impostos, que não é... Eu detesto essa palavra contribuinte. Contribuinte é quando o cara dá o dinheiro de boa vontade, contribuição. Mas aqui é imposto mesmo, o cara tem que pagar mesmo. Não tem esse negócio não, senão ele se lasca no final do ano, imposto de renda, na empresa dele, tudo. Então é pagador de imposto. E nós estamos priorizando o pagador de imposto. Nós estamos priorizando o cidadão brasileiro. E nós estamos recuperando dia após dia a autoestima desse cidadão com obras como essas que vão deixar um legado no nosso país. Isso está acontecendo no mundo todo. Tivemos agora em Dubai, no Bahrein, onde a gente vê, no Bahrein, por exemplo, o Brasil deixou de ser o 3º ou 4º lugar na parceria comercial com o Bahrein. Os senhores sabem qual é o lugar do Brasil hoje na relação comercial com o Bahrein? 1º lugar. O Brasil hoje, que nos Emirados Árabes, já tem até fábricas brasileiras fazendo processamento de comida brasileira para vender para árabe. Fábrica com tecnologia brasileira lá. Então é isso. O mundo todo hoje está vendo isso daí. Quero saudar também o Davi Barreto, saudar o governador Paulo Câmara, saudar o senador Esperidião Amin, todas as autoridades aqui presentes, o deputado general Peternelli, em nome dele saudar todos os outros, a deputada Caroline, e dizer hoje é um dia muito especial para mim, um dia muito especial para o Brasil. Essa semana, por sinal, foi uma semana especial, porque nós conseguimos o escritório da Organização Mundial do Turismo, uma agência da ONU aqui no Brasil. Contra tudo e contra todos. Ganhamos de 15-13 para a Argentina. E o Brasil vai ter agora uma sede internacional do turismo, por causa da credibilidade deste governo, que está fazendo o dever de casa. E outra notícia que eu não podia deixar de dar, eu sei que o momento pode até não ser propício, mas eu preciso dizer. O forró acaba de ser decretado patrimônio cultural e material do Brasil. No governo do presidente Bolsonaro. Quantos governos passaram aí? Ninguém decretou há mais de 30 anos, ministro Tarcísio. E agora o artista de forró, o governador Paulo Câmara,
vai ter acesso à política pública, vai poder receber dinheiro do governo federal, vai poder receber dinheiro da ONU, vai poder sair daqui para o exterior para divulgar o nosso ritmo. Então, hoje é um dia especial e eu quero convidar a todos para na próxima segunda-feira, às 16 horas, estarem todos no Palácio do Planalto, dia do aniversário de Luiz Gonzaga, e vamos comemorar isso aí. Muito obrigado. Dando continuidade, passamos à assinatura do contrato de adesão com a Petrocity Ferrovias Limitada. Além das autoridades aqui presentes à mesa, convidamos o representante da empresa Petrocity Ferrovias Limitada, José Roberto Barbosa da Silva. Essa autorização visa a realização de transporte ferroviário entre os municípios de Barra de São Francisco, no estado do Espírito Santo, e Brasília, no Distrito Federal, numa extensão de 1.108 quilômetros e estimativa de 14,22 bilhões de reais em investimentos. Faremos então um registro fotográfico. E com a palavra, o ministro de Estado da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Meu caro ministro Gilson, meu colega de ministério, ministro do Estado do Turismo, meu caro governador Paulo Câmara, que nos abrilhanta aí com a sua presença. Queria cumprimentar também todos os parlamentares presentes, e vou fazer isso na figura do deputado Zé Vitor, que é o relator do nosso projeto de autorização ferroviária na Câmara dos Deputados. Então, sendo-se todos cumprimentados, queria cumprimentar todos aqueles representantes de empresas que, ora, tiveram seus contratos de adesão assinados, senhoras e senhores. É uma alegria estar dando esse passo, né? É um passo, de fato, muito importante. Alguém disse uma vez que, não sabendo que era impossível, foi lá e fez, né? O presidente Bolsonaro nos passou uma determinação antes mesmo do início do governo, ainda na transição. Olha, é importante reequilibrar a matriz de transportes. Eu queria ter uma matriz de transporte mais equilibrada e uma participação maior do modo ferroviário nessa matriz. Eu queria ter uma matriz mais eficiente, mais barata. E as equipes do Ministério da Infraestrutura começaram a se debruçar sobre esse tema. E uma estratégia ferroviária foi estabelecida em cima de 3 pilares. O primeiro pilar, a realização de concessões de ferrovias. Ainda em 2019, nós fizemos o primeiro leilão de concessão, a Ferrovia Norte-Sul. E essa ferrovia foi licitada, o leilão foi um sucesso, 2,8 bi de investimentos começaram a tomar corpo a partir daquele momento. O terminal de São Simão ficou pronto, está operando, o terminal de Rio Verde ficou pronto, está operando. E ano que vem, a ferrovia vai estar completamente concluída. Um sonho que nasceu no segundo reinado, ainda no governo Pedro II, finalmente estará concluído. Uma obra que começou no governo Sarney, que atravessou vários governos, e a infraestrutura se faz com a visão de longo prazo, finalmente chega ao fim. E ela vai ligar o Porto de Itaqui ao Porto de Santos e vai se transformar na maior coluna vertebral ferroviária brasileira. Este ano, na InfraWeek, nós fizemos outro leilão, igualmente importante, o leilão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que liga a Caetité, na Bahia, ao Porto de Ilhéus.
ou seja, que liga uma área de desenvolvimento mineral ao Porto Sul. E aí a gente está falando de 10 bi de investimentos no desenvolvimento mineral, na conclusão da obra ferroviária e no desenvolvimento portuário. Sem dúvida, é o projeto mais transformador, mais importante do estado da Bahia. É o projeto que vai gerar emprego na veia, que vai permitir o beneficiamento de mais ativos minerários e que vai recepcionar a carga que virá do Oeste Baiano. Não por acaso, a gente iniciou, deu o pontapé para a pavimentação da BR-030, né, de Cocos para Carinhanha, porque depois de Carinhanha a gente tem uma rodovia pavimentada até Caetité. Ou seja, a gente vai ligar o Oeste a esta ferrovia. E não para por aí, as obras continuam em andamento. O segundo pilar da estratégia são as renovações antecipadas dos contratos de concessão. Então, concessões que foram feitas na década de 90 que não tinham servidões de investimento. Era necessário aproveitar uma oportunidade. Os concessionários tinham interesse em fazer investimento para aumentar, para buscar mais carga, aumentar a quantidade de TKU transportada, para aumentar a receita, mas eles não tinham mais prazo para amortizar o investimento ferroviário. Ok, vamos dar mais tempo de contrato. Só que se a gente vai dar mais tempo de contrato para explorar um ativo, a gente vai gerar um valor que deve ser pago em favor do Estado. A gente vai gerar uma outorga. Agora, por que não aproveitar essa outorga no desenvolvimento de ferrovias? E aí nasceu o investimento cruzado. Isso foi pensado e positivado na MP 752, convertida na Lei 13448. Foi uma grande mudança. Então, observe que hoje, investimentos na FIOL estão sendo feitos com a outorga de Carajás. Investimentos na Vitória Minas, investimentos na Vitória Rio, né, que tem o seu primeiro trecho Cariacica-Anchieta, e a construção da ferrovia de integração do Centro-Oeste estão sendo feitas com valores da Vitória Minas. Observem a criatividade. Nós tínhamos a ferrovia de integração do Centro-Oeste, que aparentemente era uma ferrovia que fazia muito sentido, que liga o Vale do Araguaia, no Mato Grosso, à ferrovia Norte-Sul. Vale do Araguaia que durante muito tempo foi tido como Vale dos Esquecidos. E se a gente fizesse uma concessão precedida de obra, ela daria fracassada, ela daria deserta, porque o valor presente líquido dessa concessão era negativo. A partir do momento que eu uso outorga para fazer a construção ferroviária, eu venci o risco de engenharia. Aquele VPL que era negativo passou a ser positivo. E o que eu faço a partir dali? Eu transfiro esse ativo com a ferrovia pronta, ou seja, a ferrovia pronta, ela não é do concessionário que está construindo, ela é do Estado. E aí eu vou auferir uma nova outorga, vou transferir a operação. E essa outorga vai ser reinvestida em ferrovia. Assim a gente vai fazendo ferrovias, nos blindando dos problemas fiscais, nos blindando da falta de orçamento. Então o investimento cruzado foi um grande passo que foi dado, capaz de viabilizar ferrovias improváveis. É possível, com o investimento cruzado, por exemplo, criar o colchão de liquidez que vai amortecer os riscos da Ferrogrão, que é um projeto de transformação para o país. Mas faltava mais um pilar. E um pilar que a gente busca inspiração naquilo que aconteceu no passado e também naquilo que acontece em outros países. Uma pergunta era feita, bom, por que empresas de celulose, e aqui temos a Bracel, mas eu podia citar a Eldorado, a Suzano, empresas que estão investindo dezenas de bilhões de reais em papeleiras, em plantas sofisticadíssimas, por que essas empresas têm que estar condenadas a ter a logística rodoviária? Por que eu não posso ter um ramal ferroviário ligando a uma ferrovia concedida, entregando essa celulose na margem direita do Porto de Santos, dentro do terminal? Por que uma mineradora não pode ter a sua ferrovia ligando o ativo minerário a um porto? Por que uma indústria não pode ligar sua planta a uma ferrovia concedida? Por que um operador ferroviário não pode pensar, puxa vida, aqui tem um potencial, olha o Maranhão crescendo,
né? Olha o desenvolvimento daquele estado, olha o agro crescendo na direção de Balsas. Por que a gente não pode ter um ramal de Balsas para Estreito? Ou, por que eu não posso ligar a Ceilândia, aquele que será o maior polo de desenvolvimento e tecnologia do Brasil, que é o que o Acordo de Alcântara vai nos proporcionar? E a pergunta era, a gente não tem esses ramais ferroviários porque ferrovia é uma exclusividade do Estado. Mas por que é uma exclusividade do Estado? Vamos voltar ao passado. O Brasil teve um boom ferroviário de 1854 a 1913. E a primeira ferrovia autorizada do Brasil nasceu por Mauá, que ligou a região de Petrópolis ao porto. Uma ferrovia para transportar café. O Barão de Mauá resolveu empreender, resolveu se lançar nesta direção. Foi lá e fez. Não acreditou que era impossível. Fez. E assim, depois de Mauá, várias outras ferrovias vieram. Naquela época, o Império dava um incentivo para remunerar o capital investido, dava a possibilidade do empreendedor explorar os ativos minerários no interior da ferrovia, no entorno da ferrovia, e depois proporcionava, inclusive, um incentivo quilométrico. Se a gente olhar a conquista do oeste americano, ela foi feita em cima das ferrovias. E o empreendedor de ferrovia autorizada podia fazer a exploração imobiliária, e as cidades cresceram em cima das ferrovias, no entorno das ferrovias. E nos Estados Unidos é assim até hoje. Se uma empresa quer fazer uma ferrovia, ela vai lá e faz. Se uma empresa quer ligar a AB, ela pede uma autorização e liga a AB. E se a segunda empresa quiser ligar a AB, ela recebe autorização e liga também. E é por isso que, às vezes, a gente tem 4, 5 ramais ligando o mesmo para origem e destino. E a demanda? Isso é um problema do privado. Cabe ao privado avaliar isso. E é por isso que eles têm lá 290 mil quilômetros de ferrovias. Então, por que a gente não dá esse passo? O que faltava para a gente dar esse passo? Faltava pensar fora da caixa, talvez faltasse um pouco de ousadia. Observe que essas ferrovias que nasceram no segundo reinado, e basicamente são as ferrovias que nós temos até hoje, nasceram pelas mãos do privado. Basicamente, todas elas se dedicavam à exploração do café. Essas ferrovias todas quebraram com a crise de 29, foram encampadas pelo Estado, que na década de 50 criou a rede ferroviária. Quando os déficits acumulados pela rede ferroviária se tornaram insuportáveis, o Estado resolveu cindir a malha sob gestão da rede ferroviária e transferir isso para a iniciativa privada da maneira que era possível. Então, os contratos atuais de concessão, antes das renovações antecipadas, não tinham servidões de investimento. O investimento ficava a cargo do DENIT, e, mais uma vez, a gente estava preso à vulnerabilidade do orçamento. Com as concessões e as renovações antecipadas, a gente chegou a 30 bi de investimento, Davi. 30 bilhões de investimento. Mas faltava, então, esse último passo. Então, vamos dar esse passo. Vamos criar isso. E, para nossa felicidade, alguém já tinha pensado nisso. O senador José Serra e sua equipe, porque em 2018 apresentaram um projeto de autorizações ferroviárias, que a gente resolveu resgatar. Tivemos alguma dificuldade na tramitação, e aí veio a ideia, por que não soltar uma medida provisória? Medida provisória, neste caso, ia funcionar como um catalisador. Ela ia acelerar o processo. Foi exatamente o que foi feito. Muita resistência, muita oposição, muita briga, muita luta, muita persistência. Eu achava que quando a gente soltasse a medida provisória, a gente ia receber uns 6, 7, 8 pedidos de autorização, que eram coisas que estavam gritando. Você olhava para o ramal e dizia assim, me faz, me pede, eu preciso nascer. Estava gritando de tão viável que era.
Tem coisas que a gente olhava assim, absolutamente não é possível isso não nascer. E a gente não consegue fazer pela limitação do espaço fiscal ou pela burocracia para fazer um leilão de concessão. E observe, às vezes eu quero fazer uma concessão, o privado tem interesse em fazer um projeto. Privado. Ele quer botar dinheiro. Não, mas tem que ser uma concessão. É greenfield, não existe a ferrovia. Não, mas tem que ser uma concessão. Tem que ter audiência pública. Tem que passar pelo Tribunal de Contas, que o Tribunal de Contas tem que analisar se aquilo faz sentido mesmo para o Estado, mesmo com o investimento sendo completamente privado. Tem que fazer um leilão, mesmo que aquilo só faça sentido para um determinado player. E se perde nessa brincadeira 3, 4 anos de energia, de estruturação. Olha o passo que a gente está dando. Nós estamos assinando hoje, 100 dias depois da edição da medida provisória, os primeiros 9 contratos de adesão. Já o contrato. Em 100 dias a gente resolveu o problema. Agora, meus caros empreendedores, vão em paz e que o Senhor os acompanhe. Agora é licenciar, fazer projeto de engenharia e botar a obra para rodar. Em 100 dias. Olha o tamanho da burocracia que a gente removeu. E eu realmente achava que a gente ia ter 6, 7 pedidos de autorização. E eu vim hoje para essa audiência achando que a gente tinha recebido 40 pedidos. E já são 47. Como a gente se desatualiza rapidamente. 47 que vão representar mais de 12 mil quilômetros, que vão atender mais de 14 unidades da federação e que vão representar mais de 150 bi de investimento privado. E quanta coisa tem sido feita, né? Porque o Brasil está caminhando para ter a infraestrutura mais privada do mundo. Os portos serão privados em muito pouco tempo. A primeira privatização portuária foi aprovada no dia de ontem no TCU, vai ser do Porto do Espírito Santo, da Companhia Docas do Espírito Santo, que irá a leilão provavelmente em março, Natália Marcas. E nós vamos dar esse primeiro passo, esse passo gigante na direção da eficiência, da modernidade, da flexibilidade do investimento. A gente está caminhando em direção ao futuro. E na sequência vem São Sebastião, Itajaí e o Porto de Santos. E aí, ninguém segura mais esse movimento. Só em Santos são 16 bi de investimento. Aprofundamento de canal de 15 para 17 metros, General Peternelli. Investimento em acessos, ferroviário e rodoviário. Ou seja, nós vamos pegar o maior porto da América Latina e vamos transformar no maior porto do Hemisfério Sul. Um porto que movimentava 130 milhões de toneladas, vai movimentar 250. Esse ano faz 165. E olha como a coisa está evoluindo, como a coisa está crescendo. O que vai acontecer, governador Paulo Câmara, com o Porto de Suape e este ramal ligando Piauí a Pernambuco? Nós vamos ter o saneamento nas mãos do privado. E não tinha nada que causasse mais indignidade do que ter 30 milhões de brasileiros sem água potável e 100 milhões de brasileiros sem coleta e tratamento de esgoto. E isso foi superado, porque o Congresso, deputado Aelton, enfrentou o desafio de aprovar um marco do saneamento e isso está destravando centenas de bilhões de reais de investimentos. Quantos leilões bem-sucedidos já aconteceram até agora? E serão 9 até julho do ano que vem. Só no Rio de Janeiro, na SEDAI, 40 bi de investimento foram contratados no leilão de abril. Nós teremos ferrovias privadas, mais da metade da malha federal concedida, toda a rede infraero transferida para iniciativa privada, a Eletrobras privatizada. Eletrobras que tinha que estar participando do plano decenal de energia, com investimentos de 15, 20 bi por ano, e hoje só tem condição de investir 1,5, 2, que se afastou dos leilões de transmissão e de geração. E precisava de um vigor, precisava de uma injeção de capital. E, provavelmente, na semana que vem, a gente delibera privatização da Eletrobras no TCU.
Então, olha o que vai acontecer. As pessoas não se dão conta, mas de 2019 até aqui, foram realizados 121 leilões de concessão. E nesses 121 leilões foram contratados 610 bi de investimentos. E nós vamos terminar o ano de 22 com mais de 1 trilhão de investimentos contratados. Isso significa que nos próximos anos o Brasil vai se transformar num grande canteiro de obra. Não vai faltar oportunidade. Não vai faltar emprego. A infraestrutura vai funcionar como uma alavanca para o crescimento, para o enfrentamento do desafio do aumento de produtividade, para a geração de emprego. Então, o que está acontecendo neste setor no Brasil é uma revolução. E nós vamos ter uma infraestrutura completamente diferente, muito mais eficiente. E as ferrovias, meu caro deputado João Leite, entusiasta das ferrovias, lutador das ferrovias na Assembleia Legislativa de Minas, que agarrou isso mais forte do que agarrava as bolas quando era goleiro do Atlético Mineiro. Aliás, deve estar feliz pra caramba. Parabéns, mereceram. E eu falo isso com toda a dor no coração de um flamenguista. Aliás, eu só tive dor nesse final de ano. Dói perder uma Libertadores. Dói muito. Mas o que está acontecendo é sensacional. Então, me cabe, neste momento, fazer os agradecimentos. Agradecer ao Congresso Nacional, que soube entender o problema, a urgência, que permitiu que a medida provisória prosperasse, que votou o projeto de autorizações no Senado Federal e que agora se prepara para votar, meu caro deputado Zé Vitor, que aceitou esse grande desafio na semana que vem. Esse projeto é transformador. Não existe projeto nenhum na área de infraestrutura, de transportes, mais transformador do que esse. Isso aqui vai fazer a diferença nos próximos anos. Um novo capítulo da história ferroviária está sendo escrita com esse projeto. Parabéns, Marcos Félix, Dom Quixote das ferrovias aqui, que lutou contra moinhos de vento e enfrentou gigantes e todos os desafios, não desistiu, persistiu. Parabéns, Fernando Paes e toda a NTF, pelo apoio que sempre nos deram, e a iniciativa privada sempre caminhou junto conosco. Parabéns, Marcelo da Costa, e a todos os integrantes da Secretaria Nacional de Transporte Terrestre, em especial aqueles integrantes da Diretoria de Transportes Ferroviários, da DTFER, aqui representados pelo Ismael, pelo grande trabalho. Parabéns, Natália Marcassa, que é grande responsável por essa transferência maciça de ativos para iniciativa privada, conduz todos os nossos leilões de concessão. Parabéns, Davi Barreto, diretor da Agência Nacional de Transporte Terrestre, pela revolução ferroviária que a agência vem conduzindo. Parabéns, governador Paulo Câmara, e foram muitas conversas sobre isso. Parabéns, Gilson Machado. Meu caro Gilson, eu perdi as contas desde 2019, quantas conversas sobre Transnordestino. E, finalmente, isso está chegando ao fim. Né? Nós vamos ter o nosso ramal lá para Suape. E muitas melhorias virão para o porto. Parabéns a todas as empresas que apresentaram requerimentos e que se propuseram a participar desse novo capítulo da história. Resolveram tomar o risco de engenharia, fazer a diferença e impulsionar a logística pelas suas próprias pernas. Resolveram acreditar na condução desse grande projeto e, com certeza, vão empreender, vão vencer, vão reduzir seus custos. Eu fico imaginando essa ligação, por exemplo, né, de Lençóis Paulistas para Pederneiras e depois isso entrando pela ferrovia, pela Malha Paulista, até chegar lá dentro do terminal do STS 14A, né, e tudo, aqueles, né, vagões lonados, né, com a celulose lá dentro, e essa operação super automatizada até
embarcar nos navios e daí seguir para a Ásia e para todos os destinos. Então, é bacana ver a logística funcionando. Aquela história, aquele capítulo da história de um país que era eficiente da porteira para dentro e não eficiente da porteira para fora, está ficando para trás. Vai ser cada vez mais coisa do passado. Muito pouca gente sabe, mas ano passado a gente conseguiu tirar grãos do Centro-Oeste, do Mato Grosso, e levar para a Ásia a preços mais baixos do que o produtor americano, do que o produtor de Illinois ou de Minnesota. Isso nunca tinha acontecido na nossa história. Então, a gente está ficando cada vez mais eficiente. E o ranking do World Economic Forum já está detectando o avanço que nós estamos fazendo na área de infraestrutura. Mas a gente não está satisfeito, porque o nosso objetivo é ser líder em infraestrutura na América Latina. E não pode ser diferente. O Brasil tem que exercer esse papel de liderança e nós vamos perseguir isso incessantemente. Então, de fato, nós estamos experimentando, estamos vivendo uma transformação. Uma transformação que vem pelas mãos do presidente Bolsonaro, que confiou a um time de técnicos a condução desse trabalho na infraestrutura, que nos deu liberdade, que nos deu incentivo. E nós tivemos adesão do parlamento, que tem sido um parceiro de primeira ordem, e do mercado. E a gente não faria absolutamente nada se o mercado não tivesse atendido ao chamado e se não tivesse vindo conosco. Então, meus agradecimentos sinceros a todos vocês que estão fazendo a diferença. A diferença não está vindo do Ministério da Infraestrutura, a diferença está vindo desse conjunto de pessoas, desses vários pilares, está vindo da união dos setores, está vindo do relacionamento com estados, com o parlamento, com o mercado. E é isso que vai fazer a gente ter uma infraestrutura completamente diferente daqui a alguns anos. Muito sucesso nos empreendimentos que começam no dia de hoje. Sejam muito felizes. Efetuadas as palavras do Ministro de Estado da Infraestrutura, nós damos por encerrada a presente cerimônia. Agradecemos a todos que estiveram presentes aqui conosco ou nos acompanhando pelo YouTube. Uma boa noite a todos. Obrigado.